Olá, sou Emerson Porcino, trabalho na Claro, companhia de telecomunicações. Hoje vim aqui para falar sobre GIS como solução estratégica para tomada de decisão no mercado de telecom. Bom, então falando sobre o GIS como solução estratégica para a tomada de decisão, hoje eu venho aqui compartilhar aqui um pouco da experiência da solução dentro da Claro Brasil. Para isso, antes, vou falar um pouco do tamanho da empresa e dos dados que a gente atua e corrobora aí para a tomada de decisão. Então a Claro faz parte aí do maior grupo de telecomunicações da América Latina, né? Além da América Latina, nós operamos também em um país da Europa, então a gente tem operações em 25 países, né? A gente está falando aí de 350 milhões de acessos num todo, sendo 277 milhões de clientes móveis, 28 milhões de clientes de linhas fixas, né? 27 milhões de acessos de banda larga fixa e 41 milhões de acessos de TV por assinatura, né? Quando a gente vem para o Brasil, falar do Brasil, a nossa presença no Brasil, então para ter ideia das dimensões dos grandes números aqui, a gente tem mais de 18 mil estações móveis, que são essas estações, são as antenas de celular, a gente está falando de 5 data centers, 5 satélites, né, mais de 225 mil quilômetros de cabos óticos, né, mais de 18 mil quilômetros de cabos submarinos, no entanto. E todo esse número aqui, né, toda essa infraestrutura para suportar aí hoje no Brasil, né, assim, o cenário da Claro é líder em TV por assinatura, aí com mais de 10 milhões de assinantes, mais de 1 bilhão de streamings. Se a gente vai para a mobilidade, estamos falando de 60 milhões de acessos móveis, né, conexões aí de banda larga fixa em boa parte do território nacional, aí, suportando 9,5 milhões de clientes. Né, sendo 60 milhões aí de acessos de internet móvel, além de soluções de cloud, soluções de TI, data center aí da parte empresarial. E aí, olhando todos esses grandes números, nós dentro da área de inteligência de mercado, especificamente a área que cuida do GIS dentro da Claro Brasil, nós temos sempre uma frase, né? Nós podemos dizer que a Claro é uma empresa geográfica. Por quê? Porque precisamos garantir a qualidade de serviços nos nossos domicílios, qualidade dos serviços na mobilidade das pessoas, toda a parte de estruturar e preparar as expansões de rede, sejam elas fixas ou móveis, todo o conhecimento dos ativos, garagens, torres de celular, né, lojas, né, todos os ativos do grupo, entender os tipos e perfis de clientes dos mercados onde atuamos e, além disso, também dimensionar a capilaridade e atuação nos mais diversos mercados e negócios para suportar o nosso negócio de telecom. E dentro da Claro a gente teve uma jornada aí, né, que a gente ainda está em evolução, dizemos que estamos ainda em evolução, né? Então a gente partiu lá de 2010 com umas análises subjetivas e estamos aqui em 2021, então ao longo desses quase 11 anos, a gente vem desde a aquisição aí para 2013 de um primeiro software do ArcGIS, né? A parte de sinergia do grupo, onde eu junto todos os grupos, eu junto a NET, eu junto a Claro, eu junto a Embratel e formo aí a Claro Brasil. E eu tenho lá em 2017 para 2018 o start do projeto GIS, né? Então tudo isso aí, né, assim, para a gente chegar nesse estágio de montar uma plataforma GIS para o Grupo Claro, obviamente a gente teve um grande desafio, que foi convencer a liderança de uma indústria tipicamente de engenharia a utilizar dados geográficos para suportar a tomada de decisão. E evoluindo nesta jornada, né, que é essa evolução ainda ela é crescente, né, e a gente vem cada vez mais envolvendo diversas áreas de negócio, né, vendo uma sinergia muito grande. Então você tem a plataforma atendendo a inteligência de mercado, operações, comunicação, comercial, tecnologia da informação, serviços de campo e engenharia. Então todo esse leque já que a plataforma subsidia e dá suporte a essas áreas de negócio, ela ganha uma força maior ainda quando na Claro é criado um Centro de Big Data Analytics, o CBDA, onde numa das estruturas, né, que esse Centro de Big Data tem por objetivo, né, usar técnicas avançadas de análise para desenvolver produtos, serviços, reduzir custo, incrementar receita, enfim. Você tem uma caixa que responde ali uma parte a todas as analytics, onde você tem pode-se dizer, uma linha dedicada à geoespacial, ou seja, o GIS entrando dentro do cenário para apoiar a tomada de decisão, com ferramentas robustas e soluções para atender o negócio.
Então, desta evolução da criação do CBDA, né, onde você tem aí uma linha falando de geoespacial, de soluções GIS para o grupo, como suporte à tomada de decisão e entrando com soluções avançadas de análise, né, você tem também aí o papel de inteligência de mercado baseado o quê? Em localização. Então, de um lado, você tem aqui o CBDA, um foco da empresa ser orientada a dados, mas também ser um foco em empresa orientada à localização, né? Então a gente está falando de data-driven e location. Dentro desse cenário, você tem um papel, aí surge um papel do profissional GIS com mais força dentro do grupo, para apoiar de que forma? Com essas análises espaciais, né? Então, esse papel vem em evolução, né? Vem numa crescente, né? Porque no primeiro momento o GIS era entendido como, né? Eu saber onde estão as coisas, né? Depois eu tenho mensurar, né? O tamanho, forma, depois eu evoluo para determinar, né? Relação entre os lugares, né? Uns origens, destinos. Depois eu começo a procurar o quê? A melhor localização e caminhos dentro de toda uma gama de análises e estudos a serem realizados. E agora numa evolução, entrando dentro desse mundo de CBDA, Big Data Analytics, aí você começa a ir para uma parte de detecção e qualificação e também de fazer, que a gente está falando de estabelecer e entender padrões e fazer predições em cima dos dados espaciais, os dados geográficos. E essa aí, falando agora especificamente de ações que a Claro faz em cima da solução Esri dentro de inteligência geográfica, eu trouxe aqui para compartilhar aqui algumas grandes frentes e depois 4 casos de uso de forma rápida para apoiar e dar uma visão geral de como o Telecom e a Claro especificamente atuam. Então, em linhas gerais, aqui a gente tem desde cenários onde a gente, inteligência de mercado e marketing, nós ajudamos na definição de onde vão ser instalados os sites 4.5G, os sites 5G, onde serão os hotspots, né, os hotspots Wi-Fi para localização, onde estão os concentrados os nossos clientes, né, a parte de municípios cobertos, oportunidades corporativas, portabilidade de cobertura, como funciona essa correlação direta, se tem correlação direta esse tema, né, e outros desenhos como oportunidades de produto. Todos os mapas que vocês estão vendo aqui são frutos de dashboards já disponíveis e consumidos pelas áreas de negócio, por alguns projetos, uns casos de uso, enfim, são todos disponíveis para consumo. A parte de mercado, então estamos olhando a cobertura da concorrência, né? Onde meu concorrente está com banda larga, a cobertura de vias, sobrepondo vias com cobertura de tecnologia móvel, seja ela 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, velocidades entregues pela Claro e pelos concorrentes em determinada região, o papel da experiência do cliente, ou seja, trazer dados de pesquisa para esse universo geoespacial para subsidiar a tomada de decisão e algumas outras questões, por exemplo, como mapas de inadimplência, por exemplo, né? Para a área comercial, exemplos de análise de varejo, pontos de recarga, onde eu recarrego mais, onde tem o maior volume de pessoas passando, a parte de captura de casas, né, os HPs, né, onde eu tenho maior velocidade de captura, né, onde estão os maiores volumes de desconexões, né, a parte de planejamento comercial, além de mapas temáticos apresentando a concentração de vendas por micro-regiões, seja ele um grid censitário, seja ele um setor censitário. E um dos grandes carros fortes aí da análise geoespacial são a parte de redes, né, que envolve engenharia, que é trabalhar a expansão da rede fixa, a expansão da rede móvel, né, a questão de negócios imobiliários, ou seja, coordenar todos os ativos da Claro Brasil, né, quantos sites, quantos são próprios, quantos são compartilhados, né, a parte de centros de manutenção, as próprias rotas de infraestrutura, onde estão passando minhas fibras, né, a infraestrutura dos concorrentes, onde elas se concentram, onde elas passam, quantas pessoas atendem, além da questão de mapeamento dos backbones e backhauls aí pelo território nacional. Então esse é um grande papel e aqui todos são as aplicações, seja ela em um web app, dashboards disponíveis para o consumo dos usuários da Claro, né? Ou seja, para a tomada de decisão, desde um simples mapa de calor, onde se concentram as desconexões, até onde se passam as rotas, esses dados estão disponíveis de forma geoespacial, né, espacializadas, para os clientes internos do grupo consumirem e apoiá-los nas análises e tomada de decisão. Atualmente na Claro a gente pode dizer que aproximadamente 60% dos dados gerados não tem mais a variável do mapa temático como resultado final. Mas o motor espacial continua funcionando afinco. O detalhe é que a gente deixa de entregar um mapa temático para entregar análise, entregar dado baseado na localização espacial.
Então este é um exemplo, você tem um banco de dados GIS, ou seja, você tem ali desde variáveis geográficas relacionadas ao município, ao estado, como a localização de cada cliente, de cada casa, de questões sobre o seu deslocamento, né, o seu origem, seu destino, e tudo isso com o motor espacial ajuda a enriquecer diversas bases de dados que vão ser consumidas pelas áreas de analytics dentro desse pacote que é o CBDA. E aí, entrando um pouco mais especificamente, eu trouxe aqui 4 exemplos, né, de estudos que são realizados na Claro, né, com soluções e com ferramentas Esri, para dar uma dimensão de como a ferramenta ajuda na tomada de decisão, isso no nosso dia a dia, num planejamento de médio, de curto ou até mesmo de longo prazo. Né, então são uns exemplos, eu trouxe aqui um exemplo de expansão de rede da concorrência, né, um outro de rentabilidade de sites, um terceiro de gestão imobiliária e um quarto de IoT. Então vou passar aqui rapidamente por todos, mas tentando aqui dar a ideia da dimensão e profundidade de cada um. Então, o primeiro, o acompanhamento da concorrência, foi uma aplicação desenvolvida em Survey, tá, que foi disponibilizada via um smartphone para todos os técnicos do campo. E o papel deles era mapear rapidamente a concorrência, seja ela na presença de uma rede fixa, né, ao técnico estar em campo notar uma NAP, um cabo de um concorrente em uma área não existente, ele sinaliza via o app, ou até mesmo uma ação de concorrência, como um carrinho de pipoca sendo entregue, uma panfletagem em determinada região. Então, com esse app na mão, a pessoa em campo tem a oportunidade de abrir o app e rapidamente, a ideia foi criar uma solução rápida, rapidamente, em 5 etapas, ele conseguiria dizer qual era o tipo de ação, onde se localizava, a localização espacial desse tipo de ação, o que estava sendo indicado, ou até mesmo uma foto, e uma observação. E aí, a partir do momento que ele desse o finalizar nessa aplicação, automaticamente os bancos de dados do grupo já recebiam a sua localização espacial, a sua fotografia, e aí esses dados agregados já davam sinalização para alguma tomada de decisão, né? Seja uma ação de blindagem, uma oferta de retenção, entre outras ações. Isso possibilitava um mapeamento de forma rápida, que ajudava rapidamente as áreas de negócio a tomarem uma decisão sobre a ação a ser tomada. Então, os principais direcionamentos foi a rápida identificação de presença ou ações da concorrência e o direcionamento aos respectivos canais para atuação e suporte à decisão estratégica, neste caso de uso. Neste caso, usamos o Survey, obviamente, depois dentro de toda a estrutura e plataforma GIS existente dentro do grupo. Um outro tema, um pouco com maior complexidade, se diz respeito à rentabilidade dos sites. Os sites são as antenas de telefonia celular. Em linhas gerais, nós agregamos para cada antena todos os dados que a gente chama de pós-mortem, ou seja, todos os dados de margem, receita, usuários de uma torre celular, de uma antena, assim como todos os dados demográficos, né, e o potencial de mercado gerado sobre a área de cobertura dessa antena. E por fim, a construção de uma matriz onde a gente buscou relacionar a informações de qualidade e oportunidades de captura de mercado. Obviamente, as métricas são geradas por um raio para a construção com diretrizes da engenharia, como a área de cobertura de uma antena, né, uma área teórica de cobertura de uma antena, em cima de informações do tipo de relevo, se é urbano, se é densamente urbano, se é rural, a altura da antena, todas as características da antena compõem aí a distância e o raio de atuação que ela vai abranger, e dentro deste raio são computados aí todas as informações sociodemográficas para se gerar um potencial de captura. Com base nisso, se construiu uma matriz para apoiar aí os pontos de melhoria de cobertura ou oportunidades de captura de informação, onde você tem um eixo com a tua qualidade de cobertura e a tua oportunidade de captura de mercado. Nisso, cada uma desses sites, cada uma dessas antenas, a gente teve oportunidade do teu entorno, oportunidade de entender este entorno, entender qual era a ação que a gente podia direcionar as forças de venda. Então, como os principais direcionamentos, é a oportunidade de captura de mercado, ou seja, em locais que eu tenho a oportunidade de potencializar minhas vendas, que eu tenho uma ótima cobertura e tenho uma oportunidade, um mercado que eu não capturo em cima de uma média desse mercado, assim como os outros cenários de melhoria de cobertura, locais onde eu tenho uma cobertura que tenha, por algum motivo, algum tipo de deficiência ou melhoria a ser feita. Então este foi um outro exemplo. Em cima disso, aqui ao lado um mapa, que é o exemplo da localização, da mancha de cobertura, do raio de atuação como informação. Um terceiro ponto aqui para compartilhar é uma aplicação em gestão imobiliária, que é um website que, em linhas gerais, permitiu aí a toda a área de real estate do grupo, que acompanha
desde das negociações, desde onde eu teria uma loja instalada, uma torre de celular, qual o valor desse aluguel, quanto é cobrado, esse aluguel representa um preço médio da região cobrado, enfim. Todas essas informações antigamente eram tratadas em tabelas apartadas. E aqui nessa solução a gente reuniu tudo numa única aplicação, onde o usuário pode, com um ping, estabelecer um raio de atuação para entender parâmetros no entorno dessa posição, como seja, qual a concentração de pessoas, qual a classe social, quantas antenas eu tenho, quais antenas do cliente, se essas antenas são compartilhadas ou não são compartilhadas, qual é o preço médio de aluguel cobrado neste raio de atuação. E com base nessas informações a gente deu para esse time de atuação de negócios imobiliários e negociação, sim, uma agilidade no levantamento de informações e principalmente as informações de decisão disponíveis de forma visual também para ajudar a tomada de decisão. E por fim, um case de IoT, que é para mapear as oportunidades do mercado agro, né, direcionando ações de melhoria de cobertura e também de soluções IoT, onde, de um lado, a gente foi tratar o campo conectado, ou seja, o mapeamento de todas as áreas produtivas do Brasil, né, com base no Siscar, que é um dado público, a localização das nossas antenas e assim como a cobertura do Grupo Claro dentro de soluções IoT, seja com a cobertura 3G, seja com a cobertura 4G, seja com a cobertura 5G, seja com CAT-M, Narrowband IoT. Então, sobreposto isso, o campo conectado e as manchas de cobertura, e também olhando para uma agricultura digital, que é onde estão aí os estabelecimentos agrícolas, as máquinas agrícolas conectadas, né, os tratores conectados, com base em todas essas informações geoespacializadas, né, e com o cruzamento disso, nós chegamos num cenário para entender o potencial do mercado agro, onde eu olho, por um lado, a alta densidade de máquinas agrícolas e a riqueza agro, e numa outra vertente eu olho a força da Claro, a força da Claro na tua infraestrutura, chegando na tua infraestrutura presente, na sua infraestrutura planejada. E aí, com base nisso, eu consigo separar aí os municípios brasileiros e encaixar em cada um num quadrante, onde eu consigo, de certa forma, atuar em cada um desses quadrantes, como eu posso atuar em priorizar a prospecção de clientes, pois eu tenho uma alta cobertura, uma cobertura de qualidade eficiente e tenho uma oportunidade de mercado, com presença de equipamentos, máquinas agrícolas e estabelecimentos agrícolas, né? Então tem um cenário desse. Essa matriz foi criada em cima da espacialização dos dados, né, dos dados respectivamente no agro. E o principal direcionamento disso foi o seguinte: priorizar as oportunidades do agronegócio brasileiro, entendendo onde as regiões potenciais, e focar aí também em melhoria de cobertura para este segmento específico. Com base nisso, eu trouxe aqui os 4 cases aí, um pouco do que é o uso do sistema GIS como estratégia de tomada de decisão na Claro. Então, finalizando aqui, eu gostaria de agradecer a Imagem a Esri pela oportunidade de participar desse Summit 2021 aí de Utilities, né, onde eu tive a oportunidade aqui de mostrar o papel do GIS como solução estratégica para a tomada de decisão no Grupo Claro. Então, desde já deixo o meu agradecimento e todos têm aqui no final da apresentação o meu contato. Um abraço a todos.